Olá, estamos iniciando mais uma edição nesta quinta-feira, 5 da tarde, do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, transmitindo aqui pela web rádio Cristo Consolador, através do Facebook e também através do YouTube. Nosso programa tem o propósito de estudar a vida de Jesus, o Evangelho, os ensinos de todos aqueles que trabalharam o Evangelho, a Boa Nova, inclusive também trazendo as revelações feitas pelos Espíritos através de diversos médiuns, nos esclarecendo quanto à realidade dos ensinos morais e a sua necessidade de aplicação. No programa de hoje, nós vamos ter os seguintes temas. Vamos começar tentando responder, à luz da doutrina espírita, a uma pergunta. Precisamos que Jesus volte? Há necessidade de Jesus voltar e estar novamente conosco, materialmente falando, corporalmente falando? Depois, nós vamos dar continuidade ao estudo das parábolas e vamos ter hoje a parábola do rico e Lázaro, bastante significativa. Na sequência, vamos dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo de Tarso e estamos aqui desdobrando os seus ensinos da primeira carta aos Coríntios. Hoje vamos estudar o versículo 6 do capítulo 8. E no final do programa, vamos então ter aquele espaço que é aberto a você que nos acompanha e que envie suas perguntas e nós procuramos sempre responder à luz da doutrina espírita. Muito bem, hoje nós vamos utilizar aqui, inclusive, uma apresentação em slides para acompanhar aqui o que estamos trabalhando, todo esse conteúdo do programa. E como você já está vendo aí na tela, já lançamos aí a pergunta: Jesus precisa voltar? O que o Espiritismo entende sobre esse assunto? Isso porque várias denominações religiosas, pessoas, enfim, têm aí proclamado que Jesus precisa voltar. Vamos então entender que essas religiões, seitas, assim por diante, proclamam que o joio será separado do trigo quando Jesus voltar à Terra e realizar, portanto, a separação dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos. Será que o Espiritismo também abraça essa crença? Será que Jesus precisa mesmo voltar? E que critérios ele utilizaria, nesse caso da sua volta, para fazer a separação dos homens, dando a alguns o reino dos céus, a felicidade eterna, e a outros a expiação sem término? Primeiramente, entendamos que só deve voltar aquele que partiu, aquele que viajou, que nos deixou. Será que Jesus, por algum momento, nos deixou? Entendemos com a doutrina espírita que Jesus jamais nos deixou, nunca nos abandonou. Isso porque ele é um espírito perfeito, colocado por Deus, nosso Pai, como governador planetário, tendo vindo até nós por amor. Ora, quem é perfeito, governador da Terra, e se sacrifica por amor aos seus irmãos, esse alguém iria nos deixar? Pensar em Jesus nos abandonando, voltando aos páramos celestiais e não mais se importando conosco, esperando os chamados fins dos tempos para então reaparecer e fazer escolhas, é completamente fora de lógica. Então, no pensamento espírita, a primeira colocação a fazer é que Jesus nunca partiu e, portanto, não precisa voltar.
Mas uma segunda colocação a fazer, sempre do ponto de vista espírita, ou seja, de acordo com o espiritismo, é quanto aos critérios que supostamente Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, utilizaria para fazer a separação dos seres humanos e destinar uns para a felicidade eterna e outros para o sofrimento eterno. Então, nosso futuro está nas mãos de um único ser, independente do que somos, do que fazemos, do que sonhamos, e isso para sempre. Isso não condiz racionalmente com o que aprendemos sobre Deus, nosso Pai, que é todo amor, todo justiça, todo sabedoria, todo bondade, todo misericórdia, e que, por isso mesmo, não poderia marcar um juízo final de cunho moral irremediável e colocar esse juízo nas mãos de um único juiz e executor, por melhor que seja esse juiz, e, no caso, o próprio Jesus. E nosso livre-arbítrio, e uma nova oportunidade para se arrepender e recomeçar. Não é da lei que a cada um é dado segundo suas obras, e que o próprio Mestre Jesus nos ensinou isso? E se ele é mestre, não poderia se enganar no que estava ensinando, não é mesmo? Temos agora uma terceira colocação a fazer sobre essa questão da volta de Jesus, que é sobre o juízo final. O Espiritismo entende que todos, e sem nenhuma exceção, somos filhos de Deus, criados para chegarmos à perfeição moral e intelectual, e que para isso Deus fez a lei de evolução, que se processa através das reencarnações. Assim, para o Espiritismo, não existe juízo final, não existe fim dos tempos ou fim do mundo. E, de acordo com a sábia e justa lei divina, todos, sem exceção, um dia alcançaremos a plenitude espiritual, de acordo com os esforços que para isso fizermos. Por isso que alguns chegarão à perfeição mais rapidamente e outros mais lentamente, mas todos chegaremos, e sem necessidade de outro juiz, que não a nossa consciência, onde está gravada a lei divina. Sem dúvida, é cômodo vivermos nossa vida sem maiores preocupações de ordem espiritual, esposar uma fé religiosa e aguardarmos um juízo externo que irá privilegiar os adeptos dessa fé religiosa em detrimento dos demais. É cômodo, mas também ilusório, como atestam as revelações mediúnicas de todos os tempos, quando aqueles que partiram para o mundo espiritual através da porta da morte do corpo voltam para dizer da realidade dessa vida e que as únicas senhas válidas para se ter paz e felicidade são o amor e o bem praticados enquanto viviam aqui no mundo terreno. Mas, claro, os adeptos de outras crenças não são obrigados a acreditar na realidade da vida espiritual e na mediunidade como canal de comunicação. Então, façamos outra ordem de raciocínio sobre essa questão da volta de Jesus. Quando o Cristo anuncia o término de sua missão, esclarece os discípulos e seus seguidores que não nos abandonaria, vindo então provar a imortalidade da alma através do seu ressurgimento em corpo espiritual materializado, quando instruiu os chamados 500 da Galileia. Esse episódio, equivocadamente, foi entendido como ressurreição de Jesus, o que é impossível, tanto para ele como para qualquer um de nós, pois o corpo orgânico efetivamente morre e se desagrega,
voltando seus elementos constitutivos para o seio da natureza. Mas a alma sempre sobrevive e pode estar conosco através do corpo espiritual, anunciado por Paulo de Tarso, e que o Espiritismo chama de perispírito. Então, Jesus continuou entre nós e anunciou que, no devido tempo, enviaria em seu nome o Consolador prometido para reviver seus ensinos e ensinar aquilo que à época não podia ensinar. E Jesus apareceu para Paulo de Tarso e depois para Simão Pedro, com demonstrações inequívocas de sua solicitude e seu acompanhamento dos acontecimentos. Portanto, como podemos perceber, através do raciocínio lógico que nos oferta o Espiritismo, junto com a análise dos fatos, não há necessidade de Jesus voltar e, muito menos, de fazer um julgamento de seus irmãos. Tudo no universo evolui gradativamente com o acompanhamento de Deus e de seu preposto maior, Jesus Cristo. Existe uma lei e ela tudo disciplina, que é a lei divina. A nós compete realizar todos os esforços em amarmos nossos irmãos e fazer o bem, que são os carimbos que autenticam nosso passaporte para a alegria e o trabalho de servir no retorno ao mundo espiritual, que é, de fato, a verdadeira vida. Podemos, então, perfeitamente concluir que não há necessidade de Jesus voltar. Não há necessidade de Jesus ter aqui na Terra uma nova encarnação. Ele cumpriu a sua missão no devido tempo e veio até nós para nos entregar a lei de amor. E a lei de amor ficou conosco através do Evangelho, que o temos em mãos para ler, estudar, refletir e, acima de tudo, colocar em prática. Então, podemos perfeitamente dizer que não precisamos que Jesus volte. Ele está conosco, é o nosso governador planetário. Nunca nos abandona. Precisamos, na verdade, sintonizarmos com ele, estarmos com ele. E vamos fazer isso na medida em que nos esforçarmos e nos melhorarmos, praticando, então, o Evangelho. Para o Espiritismo, portanto, não há necessidade de Jesus retornar. Não há necessidade de Jesus voltar aqui para a Terra, porque, na verdade, ele nunca nos deixou. Ele continua nos amando, nos governando e, com a sua solicitude, sempre nos amparando. Essa é a visão, portanto, que o Espiritismo possui sobre esse assunto, que, vez ou outra, é proclamado aí por alguma doutrina religiosa, por alguma seita, sobre essa questão de Jesus voltar. Como ele nunca foi, e continua aqui presente conosco, ele não tem necessidade de voltar, mas é claro que nós entendemos que essa volta seria corporal, mas não há necessidade. As vozes dos Espíritos vêm nos proclamando o Evangelho, assim como os diversos missionários encarnados. Compete a nós, simplesmente, seguir o Mestre, colocando em prática o Evangelho. Muito bem, vamos agora passar ao estudo das
parábolas do nosso Mestre Jesus, parábolas maravilhosas, e que temos aqui a cada quinta-feira, desdobrado no nosso programa com o entendimento que a doutrina espírita nos oferta. Hoje, como você já está vendo aí na tela, nós temos a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola está transcrita pelo evangelista Lucas em seu evangelho, no capítulo 16, versículos 19 e a 31. Esta é uma parábola que, em verdade, ela já fala por si. Você vai entender a partir de agora. A parábola é a seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém las dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem, esta é a parábola do rico e Lázaro, que vamos então agora entender à luz da doutrina espírita. Eu disse que essa palavra ela é autoexplicativa, porque ela é muito clara. Jesus personifica que Deus em Abraão, porque Abraão é considerado o pai do povo judeu, né, o pai do Estado de Israel. Então nós temos a figura de um rico e de um miserável, que é Lázaro. O rico, todos os dias, vive no luxo, no desperdício, não é útil a ninguém, nada. Enquanto Lázaro ficava à porta da casa dele, esperando que pelo menos as migalhas daqueles banquetes que eram realizados todos os dias viessem até ele. Mas nada. O rico não queria saber dos pobres, ele não distribuía nem uma sobra sequer. E Lázaro continuava em sofrimento e cheio de chagas,
ele era lambido pelos cães. Lázaro vem, então, a falecer. Ou, como dizemos, à luz da doutrina espírita, Lázaro veio a desencarnar, retornando ao mundo espiritual. E ali, ele foi recebido por Deus, o pai Abraão, aqui da parábola, e passou a gozar de imensa felicidade. Na sequência, o rico, esbanjador, inútil, materialista, também desencarna. Mas não vai para o reino dos céus, ele vai para o Hades. Hades aqui personifica o inferno, ou as zonas espirituais de sofrimento. E nesse sofrimento, o ex-rico, porque a riqueza dele ficou na terra, ele então sofrendo, ele olha para cima, né, e vê o céu e vê Deus com Lázaro. E pede então a Deus que permita que Lázaro venha em seu socorro, para que ele possa sair daquele tormento. Entretanto, Deus, nosso Pai, explica ao rico que isso não seria possível, porque é da lei divina que os que estão na glória, os que estão ali na felicidade eterna, não venham até os que estão em sofrimento, quando estes não merecem socorro e têm que passar por suas expiações. Como é também da sua lei que os que estão em sofrimento, numa situação moral inferior, não podem ir até os espíritos superiores. Ouvindo essa resposta, o ex-rico novamente dirige a palavra a Deus e pede, então, Senhor, então faça o seguinte, já que o socorro não pode vir diretamente para mim. Eu tenho 5 irmãos que também não sabem da realidade da vida espiritual, que também não sabem da verdade, da caridade e do amor ao próximo. Então, peça que Lázaro vá até eles, para esclarecê-los, para que quando eles vierem, então, a desencarnar, não sofram o que eu estou sofrendo. Entretanto, Deus responde a ele, ó, seus irmãos, assim como seu pai, têm a Moisés e os profetas, que eles sigam os ensinos de Moisés e dos profetas. Porque tanto Moisés quanto os profetas são os meus enviados, com a minha lei, com os meus ensinos. Mas o ex-rico retruca. Não, senhor, olha só, mas isso é problemático, tá? Não é tão simples assim. Então, por favor, tá? Que os anjos, os seus anjos, possam, então, aparecer para eles, mostrando que a vida continua depois da morte, para que eles possam, então, aceitar isso e se transformar. E aí Deus dá a seguinte resposta. Não, isso não será possível. Por quê? Porque nem que um morto ressuscite, ou seja, nem que um espírito faça seu corpo orgânico decomposto levantar lá da tumba, nem assim eles haverão de crer, porque na verdade eles não querem acreditar. Essa lição, dessa parábola do rico e Lázaro, ela é para todos os tempos e, portanto, está falando diretamente para nós neste exato momento. Quantos de nós vivemos apenas e tão somente a vida material, mundana, desperdiçando as nossas energias e sequer pensando no próximo? Quantos de nós, não é mesmo?
Mas a morte chega. Ela que é a única fatalidade da nossa vida. E aí vamos retornar ao mundo espiritual. Mas como aqui na Terra nós vivemos apenas nos vícios, nas paixões, nos gozos materiais, e agora? O que vamos fazer? Porque não temos nada para mostrar a Deus, a não ser que desperdiçamos a oportunidade reencarnatória. E como não fizemos o bem, é claro, fizemos o mal. Porque quando deixamos de fazer o bem, isso já é um mal. Aí vamos pedir, então, que os espíritos superiores, os espíritos protetores, venham até nós para nos socorrer, até os nossos irmãos e irmãs. Mas o que eles poderão fazer? Porque muitos não acreditam nem com o fenômeno na sua frente. Como aconteceu com um médico materialista que sempre combateu o espiritismo e a existência dos espíritos e a vida após a morte. E ele, convidado, assistiu a uma reunião mediúnica, onde os espíritos se materializavam objetos, davam todas as provas da continuidade da vida através da morte. Ao término da reunião, que por sinal foi exuberante, ele simplesmente exclamou: não acredito. Tudo isso que eu vi foi ilusão. Não passou disso. Não é o fenômeno que nos transforma, mas é o estudo, o pensamento lógico, diante dos fatos. É o trabalho de combater em nós o orgulho e o egoísmo. Nós temos as lições do Evangelho. Nós temos as lições de Moisés, e neste caso aqui, especificamente, os 10 mandamentos. Nós temos as mensagens dos espíritos através dos médiuns. O que queremos mais? Mais fenômenos? Mais provas? Nós precisamos colocar em prática todo esse manancial que já está conosco. Nós temos o Espiritismo, nós temos os centros espíritas, uma literatura vasta. O que mais nós queremos? Estamos aí preocupados, como estávamos, de quem iria substituir o médium Chico Xavier, e agora tem uma preocupação imensa de quem vai substituir o médium Divaldo Franco. Isso é com Deus, nosso Pai. E, na verdade, eles já deixaram uma obra tão fantástica, não apenas através da mediunidade, mas através dos seus exemplos de caridade, que só temos que estudar e seguir. E, em falar em seguir, nós temos Jesus. É isso mesmo, Jesus. Jesus, o nosso querido companheiro, Jesus, que veio nos trazer a boa nova, o Evangelho. Cuidado, não sejamos como o rico, perdulário, ateu, materialista, orgulhoso, mas sejamos como Lázaro, humilde, resignado, caridoso, solidário. É isso que Deus, nosso Pai, espera de todos nós, cada um. Permitamos que a doutrina espírita nos penetre, revivendo as lições do Evangelho, e em nos penetrando, nos transforme, para que sejamos pessoas, então, renovadas, ligadas sempre ao bem, ao amor, porque somente assim haveremos, igualmente, de transformar a humanidade. Tudo isso, então, nós tiramos da parábola do rico e Lázaro,
que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, e que convidamos que você leia, releia e reflita. E para saber o pensamento espírita sobre essa parábola, vem aqui uma dica de leitura, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barchut. Excelente leitura. Pois bem, nós estamos já chegando na metade do nosso programa e agora vamos nos dedicar ao estudo da primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Corinto. E hoje nós vamos destacar o versículo 6 do capítulo 8. Lembrando que não estamos estudando versículo por versículo. A cada programa nós trazemos o destaque de um versículo que escolhemos aleatoriamente, mas com o critério de trazer aqui para o programa versículos que nos levem a comentários de ordem moral e espiritual. Você já está vendo aí na tela que nós já temos aqui o versículo colocado. Antes de fazermos a leitura, lembrando a você que está aí nos acompanhando, que você pode participar do programa. Basta utilizar aí o chat do Facebook ou do YouTube, dependendo, né, do canal que você está utilizando para acompanhar o programa, e enviar aí a sua mensagem, dando o seu alô, o seu boa tarde, fazendo uma pergunta. Nós estamos aqui para atender. Vamos, então, a essa passagem, esse versículo dessa carta de Paulo aos Coríntios. Diz ele, então: para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Então, essa é a palavra incisiva de Paulo de Tarso aos cristãos ali da igreja ou comunidade da cidade de Corinto. O que será que Paulo de Tarso quis dizer com essas palavras? Como o Espiritismo as interpreta? É o que nós vamos saber, então, a partir de agora, no nosso estudo. Durante muito tempo, os povos acreditaram na existência de vários deuses, configurados em diversas mitologias, até que o Deus único, defendido pelo povo judeu, se estabeleceu para boa parte da humanidade. Lembrando que, à época de Jesus, nós tínhamos a mitologia romana, a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia persa e assim por diante. Muitas assemelhadas entre si, outras nem tanto, mas basicamente todos os povos acreditavam em muitos deuses ou semideuses e faziam cultos a esses deuses, cultos, inclusive, muito materiais, até com sacrifícios de animais. Os judeus também faziam culto a Deus e com sacrifícios de animais, mas acreditavam no Deus único, o Senhor, o Pai. Eles não tinham uma mitologia. O cristianismo, notadamente do mundo ocidental, foi responsável pela saída de nós, os seres humanos, do paganismo, ou seja, né, dessa ideia mitológica de muitos deuses, estabelecendo a ideia de um único ser superior. Isso porque Jesus,
o tempo todo da sua missão, sempre defendeu a existência de Deus como Pai e Criador. Então, isso vai vigorar entre os cristãos, primeiramente judeus, na sequência, então, toda e qualquer pessoa de qualquer origem, e essa ideia de Deus como o único ser superior é que vai, então, ao longo do tempo, vigorar. Levou praticamente 3 séculos para que isso acontecesse, mas aí começa, então, a vigorar essa ideia do Deus único e da aceitação do cristianismo enquanto doutrina. Contudo, mesmo assim, a ideia sobre Deus não é pacífica. Em sua origem, através do judaísmo, Deus tinha perfeições e imperfeições. Ele era apresentado como semelhante ou assemelhado aos seres humanos, embora dotado de vasto poder. Portanto, Deus podia, por exemplo, promover a vingança contra seus filhos. Deus, nessa vingança, poderia destruir um povo inteiro, uma nação completa. Era assim que os judeus naquela época entendiam. Com o advento de Jesus, e lembrando que Jesus era judeu, Deus passou a ser entendido como Criador e Pai justo e misericordioso, e que, portanto, por ser perfeito, Deus está acima de qualquer comparação conosco, os seres humanos. Essa ideia é igualmente defendida pelo Espiritismo, porque uma das bases da doutrina espírita é a crença em Deus como Pai e Criador. O estabelecimento da teologia católica, que vai acontecer com o tempo, depois do ano 325, quando a Igreja Católica Apostólica Romana é criada, tendo ela a exclusividade de representar Jesus e o Evangelho, a sua teologia vai trazer confusão nesse entendimento. E Jesus e Deus, ao mesmo tempo que são considerados seres distintos, são igualmente igualados. Tanto que para católicos e também os nossos irmãos evangélicos ou protestantes, um é comumente tomado pelo outro. Ou seja, às vezes fala-se de Jesus como Filho de Deus, outras vezes fala-se de Jesus como o próprio Deus. Devemos nos precaver desse equívoco, pois Deus é o Pai e Criador, é a origem de tudo o que existe no universo. E Jesus é sua criatura, é seu filho, como nós também o somos. E é por isso que podemos dizer aqui tranquilamente que somos irmãos de Jesus, que Jesus é nosso irmão. Fiel intérprete dos ensinos do Mestre, Paulo de Tarso confirma na sua carta aos Coríntios a existência de um e somente um Deus, do qual tudo procede e para o qual gravitamos sempre. Na sequência das suas palavras, confirma que Jesus Cristo é o Senhor, nosso guia, nosso modelo, antecipando a informação espírita de ser o governador espiritual do planeta. Então, Deus único é o Pai e Criador. E Jesus, seu Filho, é o nosso guia, nosso modelo,
chamado de o Senhor, por ser o Messias, o enviado de Deus para promover a nossa salvação. Nos escritos dos evangelistas, vamos recordar aqui, estamos nos referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nos escritos desses evangelistas, ao transcreverem os ensinos de Jesus, em diversas passagens está muito bem esclarecido que Jesus e Deus não se confundem, são distintos. Ou seja, a origem doutrinária é correta. O erro é da interpretação que fazemos. Quando Jesus, por exemplo, diz assim: "O Pai que está nos céus", está se referindo a um outro ser, não está fazendo referência a ele. Quando os evangelistas solicitam que Jesus os ensine a orar, qual é a oração que ele ensina? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Jesus fez uma distinção total dele e de nós, de Deus. E voltando a chamar Deus de Pai. E que a vontade dele é que tem que acontecer. Deus que está nos céus. Isso é muito além de nós. E ele se coloca: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a vossa vontade. Venha a nós. Ora, Jesus estava aqui encarnado, junto com os discípulos. Portanto, ele estava se colocando. Então, Deus é o Pai Criador. Jesus é o Filho, o enviado, o missionário, para nos trazer a lei de amor. Deus é o princípio de tudo. Deus é a inteligência suprema. Jesus é o Espírito perfeito, encarregado de governar nossos destinos, em obediência à lei divina. Sair desse entendimento é gerar confusão. É entrar no terreno das opiniões pessoais, que acabam nos desvirtuando do que é essencial. Portanto, o espírita deve se precaver das discussões inúteis e fazer todos os esforços em trilhar a sua ascensão moral, espiritual, tendo em Jesus seu guia e seu modelo. Tudo isso nós estamos aqui tirando desse versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que você está vendo aí na tela, o versículo 6 do capítulo 8. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, para quem tudo existe e para quem caminhamos. E é verdade, nós estamos caminhando para Deus, com Deus. Esse é o papel da religião, fazer a nossa ligação com o Pai e Criador. Não façamos, à luz da doutrina espírita, confusão. Jesus é o Filho, é o ser criado por Deus, que é o Pai Criador. Como nós também somos filhos de Deus, como nós também fomos criados por Deus, nós somos irmãos de Jesus. O que nos distingue é o grau de evolução espiritual. Jesus é o espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecer. Por isso, ele é o nosso guia e modelo. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, realizando essa caminhada rumo à perfeição.
E Deus vela por todos nós e por todo o universo, que é a sua criação. Então, esse é o entendimento do Espiritismo. Olha o nosso relógio dizendo que estamos entrando na etapa final do programa. Então, já que estamos nessa etapa final, é justamente o bloco em que permitimos a sua participação. Você que vem nos acompanhando, seja ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, seja nos assistindo depois, em outro dia e horário, porque o vídeo, a gravação do programa, fica disponível no canal do YouTube, da Web Rádio Cristo Consolador. Então, depois, você até salva, inclusive, aí nos seus favoritos, depois, no YouTube, acesse o Web Rádio Cristo Consolador. Vai lá nas playlists, você vai encontrar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade e poderá, então, assistir os nossos programas à vontade, qualquer dia, em qualquer horário. Estamos combinados? Pois bem, então, nesta última parte, nós temos aqui a participação agora de um dos nossos ouvintes, que é a Cristiane Melo. Vamos então aqui colocar aqui a Cristiane, vamos ajeitar aqui a imagem, não é mesmo? Para que ela possa ficar aqui como nós queremos. Vamos lá, isso, agora sim. A Cristiane Melo é da cidade do Rio de Janeiro. E ela, então, nos enviou uma pergunta, que é a seguinte: podemos afirmar que é a vida de Jesus e não a sua morte que nos salva? Essa pergunta da Cristiane é muito importante, porque tanto a doutrina católica quanto a doutrina protestante, ou evangélica, como é conhecida no Brasil, proclamam que a morte de Jesus é a nossa salvação. Nós, espíritas, compreendemos que é o contrário. Não é a morte de Jesus que nos salva, é a sua vida. Porque Jesus, como o Senhor, o Messias, o enviado, veio cumprir a missão de nos trazer a lei de amor. E cumpriu essa missão, não apenas nos ensinando, mas vivenciando esses ensinos. E é graças a esses ensinos que se encontram no Evangelho que temos conseguido nos renovar, nos transformar moralmente, que passamos a ter um novo caminho aqui na existência terrena para palmilhar. Quando ele é levado à cruz e ali ele retorna ao mundo espiritual, ele não estava derramando o seu sangue para nos livrar dos pecados. Não, porque a lei divina diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Portanto, Jesus não pode responder perante Deus, perante a lei divina, pelos meus atos, pelos seus atos. Ele não pode fazer isso. Eu sou o responsável por aquilo que faço, porque eu tenho consciência e livre-arbítrio. E muitas vezes tenho o conhecimento do Evangelho, tenho o conhecimento da realidade da vida após a morte, tenho o conhecimento do Espiritismo, que nos explica tudo isso, mas não sigo, não me transformo. Por que Jesus, então, iria me salvar? Porque eu teria os meus pecados perdoados só porque ele se doou para ser morto lá na cruz. Isso não tem lógica.
O sangue de Cristo não lava os nossos pecados, mas a vida de Jesus pode fazer com que transcendamos o nosso viver material. Mas isso vai depender de nós. E como somos esquecidos e o tempo vai passando, Deus providencia, como Pai amoroso que é, que seus missionários, de tempos em tempos, venham até nós para nos relembrar essas lições. Por exemplo, Francisco de Assis, lá no meio da Idade Média, que veio nos lembrar do amai-vos uns aos outros, veio nos lembrar da humildade e da simplicidade. O próprio Jesus anunciou que, com o passar do tempo, ele enviaria o Consolador prometido. E disse para não acreditarmos em qualquer um que se proclamasse um profeta e que viesse falar em seu nome. E tínhamos que ter cuidado com isso. E é fato que nós temos o Evangelho conosco. É fato que temos a Boa Nova aí. Vamos compulsá-la tranquilamente. Quem se hospeda em hotel porque viaja muito, sabe que todo apartamento de hotel tem lá um exemplar do Novo Testamento. O Novo Testamento é justamente o Evangelho. Conhecer o Evangelho, estudar o Evangelho, não é problema para nós. Mesmo para quem seja aí semi-analfabeto ou mesmo analfabeto, porque tem os templos religiosos cristãos, que aí estão abertos, os centros espíritas, as igrejas católicas, os templos evangélicos, onde podemos entrar e ouvir e conhecer o Evangelho. A nossa questão não é exatamente de informação, não é exatamente de conhecer. A nossa questão, a luta que temos que travar conosco mesmo, é o de praticar, é o de vivenciar, é o de aceitar os ensinos morais de Jesus, que nos conclamam a transformação moral. Portanto, ser melhor, pensar nos outros. E tudo isso é vida, e vida em abundância. Tudo isso nos faz chegar, efetivamente, a compreender a vida. Que Jesus veio sim nos salvar, mas não através da sua morte, não através do derramamento do seu sangue. Veio nos salvar através da sua vida, dos seus exemplos e dos seus ensinos. Esse é, portanto, o entendimento que o Espiritismo nos dá. Paremos de discutir teoricamente, como fazemos hoje, e passemos a viver o que Jesus nos ensinou e exemplificou. É isso que precisamos fazer para termos um caminho muito melhor aqui na humanidade. Bem, estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar conosco e que possamos nos encontrar semana que vem, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Já anotou aí na sua agenda? Toda quinta-feira, às 5 da tarde, para conhecermos melhor o Evangelho e a sua prática, sempre à luz da doutrina espírita. Paz em sua vida. Um grande abraço a você. Até o nosso próximo encontro. Quinta-feira que vem, às 5 da tarde.